Olá! Meditar na palavra do Senhor com você hoje. Eu quero repartir um texto no livro de Neemias, capítulo 6, os versos de 5 a 9. Esses versos fazem parte de um contexto onde os inimigos, conspirando contra Neemias, conspirando contra a restauração dos muros de Jerusalém, eles, Sanbalat, diz a palavra, Tobias, Gesem, então um grupo de pessoas que não estavam satisfeitas com a ampliação da obra, com o desenvolvimento daquela tarefa, eles se levantam e têm um plano. O plano deles é mandar um recado para Neemias, e a palavra diz que eles intentavam fazer-lhe mal. E eles mandam essa palavra, eles mandam esse recado para que Neemias se reunisse com eles. Neemias manda um retorno de informação, de resposta. A resposta de Neemias é: não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Interessante que o verso 4 vai dizer que por 4 vezes eles mandaram o mesmo recado. Mas Neemias, a palavra vai dizer, deu sempre a mesma resposta. Isso já move meu coração, porque realmente algumas situações da nossa vida, a gente ouve uma pergunta, um convite, e a gente dá às vezes a resposta de pronto. A gente diz assim, eu vou, um convite, vamos tomar um café essa semana? Vamos sim. Aí no dia que chega, a pessoa fala assim, e aí, vamos tomar um café? Então, não vai dar, tô sem dinheiro. Então, a gente muda as respostas, mas Neemias deu a mesma resposta. Que nós possamos ser assim como Neemias, dar sempre a mesma resposta diante da provação, diante da tentação, diante das circunstâncias, que a gente possa ser firme nas nossas decisões. Que nós possamos decidir baseado na presença de Deus, baseado nos critérios de Deus, baseado nos princípios da palavra de Deus. E decidindo assim, a nossa chance de manter-nos firmes nessa decisão é muito maior. Mas, seguindo para o nosso texto, a palavra vai dizer que Sanbalat não se deu por satisfeito, ouvindo 4 vezes a mesma resposta de que Neemias não estaria indo para lá, não estaria se reunindo com ele. Sanbalat agora manda uma carta, e nessa carta ele tenta intimidar Neemias com a palavra que ele está mencionando. Ele vai dizer assim, na carta, uma carta aberta que trazia o seguinte teor: entre os povos se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, por isso vocês reedificam o muro. E segundo se diz, você quer ser o rei deles. E ainda puseste profeta para falar a seu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá essas coisas. Então vem agora, vamos consultar juntos, vamos nos reunir. E aí o versículo 8 diz que Neemias responde, manda dizer, de tudo o que você está dizendo, nenhuma coisa sucedeu. Do seu coração você está inventando. Neemias desmascara a estratégia do inimigo, desmascara, quebra tudo. Neemias não aceita aquilo como intimidação, como afronta, porque ele está bem firmado na decisão do coração dele de reedificar os muros, de tratar aquele povo com dignidade, de restaurar não só paredes, mas restaurar vidas realmente. A restauração dos muros permitiu que as pessoas fossem valorizadas, se sentissem úteis. Houve não só uma restauração física naquele momento, houve uma restauração espiritual, uma restauração emocional, uma restauração social. E Sanbalat, Tobias, Gesem, eles estavam entendendo isso, eles sabiam que aquilo não ia ficar daquele jeito, que aquilo ia ser próspero para aquele povo. E no versículo 9, nós ouvimos então o que a palavra diz, porque todos eles procuravam atemorizar-nos.
Eles pensavam, eles diziam: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Hoje eu quero te dizer que muitas vezes nós temos recebido cartas desse tipo, desse teor na nossa vida. São cartas que não estão necessariamente escritas, mas são notícias, são informações, são afrontas que chegam para a nossa vida, tentando fazer com que a gente não conclua projetos, não conclua sonhos, não conclua obras. O que mais o diabo gosta de ver é quando nós deixamos de concluir as coisas, quando nós iniciamos coisas na nossa vida e não concluímos. Nós começamos um curso e não terminamos. Nós começamos um trabalho e a gente não conclui o ciclo. A gente se afasta, pede a conta, a gente sai daquele lugar por conta de qualquer situação. A gente começa relacionamentos e não termina. Há um espírito de obras inacabadas na vida de algumas pessoas. Tudo que começa não termina. E o diabo fica feliz. Ele se apropria dessa reação, dessa relação e desse sentimento, angustiando a pessoa. E ela vai ficando mantendo um currículo de obras inacabadas na sua vida. Mas aqui, Neemias, percebendo a estratégia do inimigo, que era fazer com que a obra fosse interrompida e não se concluísse, Neemias desmascara o inimigo. E nós precisamos ter esse discernimento de desmascarar o inimigo quando ele se levanta para tentar nos oprimir, nos enganar, nos enfraquecer, nos desanimar, nos desestimular. Nós precisamos ter discernimento para desmascarar o inimigo e a sua estratégia. E aqui a parte que mais me encanta é quando Neemias se reporta a Deus e diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele não só desmascara o inimigo, mas entendendo que o inimigo queria era enfraquecer suas mãos, Neemias clama a Deus para que Deus fortaleça suas mãos. Que nós possamos fazer o mesmo, que nós, ao entendermos que a estratégia do nosso inimigo é nos trazer baixa estima, que nós nos voltemos para Deus e falemos: Senhor, renova nosso ânimo, a nossa estima, que a gente possa ver que o Senhor é que nos fez. Senhor, me renova, que eu não veja o pior de mim, mas que eu veja o melhor de mim. Aquilo que o Senhor vê em mim, que abre os meus olhos para enxergar. Porque às vezes a gente se acha feia, às vezes a gente se acha inútil, às vezes a gente acredita em pessoas que nos falam que a gente é burra, incompetente, desqualificado, e a gente toma aquela palavra como verdade. Mas não, nós temos que fazer como Neemias fez. Nós temos que ir para Deus. E depois de desmascarar, de entender que aquela palavra, que aquela atitude, que aquela situação queria nos enfraquecer, nos voltar para Deus e clamar a Deus que nos fortaleça frente àquela armadilha. Seja em relação à nossa estima, seja em relação à nossa fé. Quantas vezes as pessoas não se levantam e não vêm trazer palavras de desânimo para nós, falando assim: nossa, você vai na igreja, você busca Deus e olha como está a sua vida. Ah, você vai na igreja e nada muda, você está desempregado, você não arruma um emprego. Ai, não adianta, eu não sei o que você vai fazer na igreja que você não muda, sabe? Então são coisas que tentam tirar o nosso foco da obra para que a nossa mão largue aquela obra que Deus tem na nossa vida. Que nós não façamos assim, que hoje seja dia de Deus desvendar os nossos olhos e nós podermos enxergar que Deus pode fortalecer as nossas mãos, fortalecer a área da nossa vida em que o inimigo está tentando fazer com que nós caiamos, que nós desanimemos, que nós nos entristeçamos. É essa palavra que eu deixo para você hoje e essa palavra que eu deixo para mim hoje, que nós nos fortaleçamos no Senhor e, como diz a sua palavra, e na força do seu poder. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, que essa paz que excede todo entendimento humano possa tomar conta da sua vida, possa preencher os espaços no seu coração. Fica em paz então. Deus te abençoe.